Jesus Cristo é a única esperança. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 6, do 60 ao 68. Diz assim: Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: Duro é este discurso. Quem pode ouvir? Mas sabendo Jesus em si mesmo que murmuravam disto os seus discípulos, disse-lhes: Isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito, são vida. Mas há alguns de vós que não creem, pois Jesus sabia, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem eram os que haviam de entregar. E continuou: Por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Por causa disto, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andavam mais com ele. Perguntou então Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. Amém? Para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. Irmãos, diante do que está acontecendo neste mundo, então, diante do que está acontecendo neste mundo, existe uma pergunta que não quer se calar: o que será da humanidade? O que será desta humanidade? Está ciente a todos, né, o que está acontecendo no mundo, a reviravolta que está acontecendo no mundo. Está patente aos nossos olhos, as coisas que estão acontecendo, e nós olhamos para isso e nós mesmos nos indagamos dizendo isso: o que será dessa humanidade? E teve uma época atrás aí que nós estávamos conversando a respeito das coisas que estão acontecendo neste mundo. E eu disse, no grupo que estava ali, eu disse assim: olha, nós temos que orar bastante pelos nossos filhos, nossos netos, bisnetos. Temos que orar bastante. Porque diante das coisas que estão acontecendo, nós não sabemos o que é que estas crianças vão encontrar, o que elas vão passar lá na frente. Então, o nosso olhar para as coisas deste mundo, meus irmãos, fica assim, até um olhar estranho, Nos pasmamos até por algumas coisas que estão acontecendo. E aí o que acontece? Dá uma impressão que nesse ar, pairando no ar, há uma grande incredulidade diante do que está acontecendo. Uma grande incredulidade. Já não tem mais esperanças para muitas pessoas. E andam desmotivadas, com a impressão de que não tem mais saída. Essa é a impressão que dá. Olhando o que estão fazendo com
as nações, com as pessoas. Dá a impressão que não tem mais saída. E se olharmos, meus irmãos, horizontalmente, não tem mesmo. Se a gente olhar de forma horizontal, quer dizer, olhar para as coisas da terra, para as pessoas, para os governantes, para todos aqueles que estão aqui, não tem mesmo saída. Não tem. Mas se olharmos, meus irmãos, de forma verticalmente, aí nós vamos encontrar uma saída, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Coloca aqui Atos capítulo 1, verso 9 a 11. Atos 1, de 9 a 11. Diz assim a palavra: tendo ele dito estas coisas, foi levado para cima. Enquanto eles olhavam, a uma nuvem o recebeu, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Obrigado. Ocultando aos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então, se ficarmos, meus irmãos, olhando as coisas desta terra, olhando os acontecimentos, olhando aqui, fixar os olhos somente nas coisas deste mundo, nós também vamos perder as esperanças, nós também vamos desacreditar, vamos ficar incrédulos, vamos achar que não tem saída. Vamos olhar para as nossas crianças e vamos dizer: não vai ter saída para elas. Mas quando nós tiramos os olhos desta terra e nós olhamos para o alto, de onde vem o nosso socorro, aí nós vamos encontrar uma saída, e não é qualquer saída, é uma saída maravilhosa, gloriosa. Então nós devemos orar pelas nossas crianças, ajudá-las para que elas possam estar caminhando o mesmo caminho que nós estamos caminhando, olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. Porque se para nós a saída é Cristo, para elas, seja o tempo que for, aconteça o que acontecer, para elas terão também a mesma saída. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Por isso precisamos orar por elas, ajudar elas, para que elas continuem na fé em Jesus Cristo, no amor. Amém? Meus irmãos, nós não podemos ignorar os acontecimentos, não há como ignorar isso. Não é como está esse mundo hoje, falta de paz, sem direção, tudo é relativo agora, né? Até a democracia virou relativo, tudo é relativo. Meus irmãos, temos muita comida, mas muitos passando fome. Tem muito dinheiro neste mundo, mas na mão de poucos. Se a gente olhar para certos países que existem, nós encontramos famílias e mais famílias passando fome. Crianças que aquelas que umas couro da barriga está encostando nas costas, de tão magra. E tem outras que a barriga está lá na frente de tanto verme. Porque não tem comida. Não tem dinheiro para comprar comida. E elas estão
passando fome, morrendo de fome. Enquanto um grupo de pessoas egoístas, gananciosas, nadando em milhões. Não tem como negar, estamos vendo isso no mundo. Isso é visível. A humanidade, em sua grande parte, está olhando só para o horizonte. Por isso acham que não tem solução. Mas aí é que tem que entrar a igreja. Aí é que tem que entrar os servos de Deus, os homens de Deus, as mulheres de Deus, os jovens de Deus, aqueles que sabem, têm certeza que há uma saída. Entra estes para poder ajudar essas pessoas que, ao olhar este mundo, eles perdem a sua vontade de viver. Nós temos que chegar até eles, encostar perto deles e dizer a eles: buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima. Ignore as coisas desta terra. E vai ter uma saída para você. Vai ter uma saída. Meus irmãos, o mundo caminha para um abismo tenebroso e profundo. E para aqueles que conhecem a Bíblia, sabem exatamente aonde vai dar este abismo, essa escuridão do abismo. Nós sabemos onde vai terminar isso: na perdição eterna, no inferno. No inferno. Mas, meus irmãos, nós sabemos, quando se olha para um abismo, ele vai afunilando naquela escuridão e vai sumindo. Mas quando a pessoa está ali, no meio do abismo caindo, de repente, ela olha para cima e ela vê um clarão, que é a saída. Louvado seja Deus, irmãos, porque há solução para este mundo perdido. Há saída sim para todas as pessoas, todas aquelas que quiserem sair deste mundo e estar em um lugar glorioso, maravilhoso, bem diferente. Há saída sim. Há uma grande saída. Há uma solução. Então, diante disto, nós podemos dizer claramente para todas as pessoas e dizer para nós mesmos: Jesus Cristo é a única esperança. É Ele, é aquele que um dia subiu e falou: eu vou voltar, porque eu não quero vocês aí nesse lugar. Não, eu vou voltar. Eu vou levar vocês para mim. Vou colocar vocês num lugar especial. Jesus Cristo é a nossa única esperança. E nós não temos que ficar com isso só para nós. Nós temos que propagar isso para as pessoas, para que as pessoas possam saber também, para que as pessoas possam entender que elas não precisam estar desesperadas, não precisam estar desanimadas, não precisam desistir das coisas. Não, para elas também há uma saída, uma esperança, que é o Senhor Jesus Cristo. Para elas também, meus irmãos, diante de tudo isso que nós estamos vendo aí, o mundo tem até razão de estar fazendo a pergunta, né? O que fazer? O que será de nós?
Será que tem uma saída para nós? Essas perguntas aí, eles têm razão. Porque para aqueles que não confiam em Deus, aqueles que não têm Jesus, se você for analisar, se eles continuarem assim mesmo, não tem saída mesmo. Não tem. Agora eles precisam saber, meus irmãos, que eles não têm que ficar firmados naquilo que está acontecendo nesse mundo. Se eles querem uma saída, eles têm que olhar para cima. Aí eles vão encontrar saída, mas enquanto estão aqui, olhando para as coisas desta terra, não tem saída. Mas nós sabemos que tem. Jesus é a nossa saída. Jesus disse em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele está revelando ao mundo aí a saída. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então nós analisando esse verso, se não for por mim, ninguém vem ao céu. Se não for por mim, não existe saída para ninguém daí. Então Jesus Cristo é a única esperança. É exatamente por isso que o inimigo tenta tirar isto da cabeça das pessoas. E o que é que ele faz? Ele passa a enganar as pessoas, levando muitas pessoas a achar que não é só Jesus que resolve a situação. Então ele vai enganando, dizendo que outras pessoas também, como Pedro, como Maria, como qualquer um outro personagem da Bíblia, também pode, ou também é a solução. Mas nós sabemos que a única solução é o Senhor Jesus Cristo. A única esperança nossa para a gente sair desta terra cheia de caos é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele. Meus irmãos, os discípulos, colocados diante de uma escolha ali, escolheram estar com Jesus. As pessoas ouviram a mensagem de Jesus, as palavras de Jesus, não gostaram. Foram saindo, ficaram ali os discípulos. E Jesus disse, e vocês? E vocês? E vocês? E os discípulos decidiram por quem? Por Jesus Cristo. Então, aqui, meus irmãos, mostra para nós o que é que nós temos que fazer também, enquanto estamos aqui nessa terra. O que é que nós temos que fazer? Eles fizeram isso porque entenderam que Jesus Cristo é a única esperança. Jesus Cristo é a única saída, não tinha outro. Só tu tens a palavra. Não existe outra palavra. Só tu tens. Nós não vamos arredar o nosso pé do teu lado. O Senhor é a única esperança. Meus irmãos, o que os irmãos acham? Por que os irmãos acham que Daniel e os seus 3 amigos permaneceram ali na sua posição em Deus? Porque para eles a única saída é permanecer em Deus. Para eles, a única saída era permanecer em Deus. Eles viam em Deus a única esperança deles saírem dali, deles se safarem daquele ambiente. Deus, Jesus Cristo. Eles entenderam que ficar sem a presença de Deus era a morte certa. Então existem muitas pessoas, meus irmãos, que estão neste mundo, estão vendo as coisas acontecendo,
e elas vão se amedrontando e vão enchendo-se de perguntas sem resposta. E elas então muitas vezes não encontram resposta, talvez até é um pouco religiosa, e ela vai fazendo o quê? Ela vai se distanciando de Deus, porque ela já não vai mais acreditar, ou ela não acredita mais no que a Bíblia está dizendo. Porque ela vê uma coisa acontecer aqui, vê outra lá, vê outra aqui, não vê solução, não vê solução, não vê solução, e muitas acabam se infiltrando nesta incredulidade. Onde está Deus? Será que Deus existe? Deus não está vendo isso? Deus não está vendo aquilo? Então as pessoas começam a se afastar de Deus, se afastar de Deus, em razão das coisas que acontecem. Mas, meus irmãos, quero dizer algo. Todos os dias nós somos levados a situações adversas. Todos os dias somos levados a situações que vêm para exatamente nos provar. Situações pelas quais nós vamos ter que tomar uma decisão. Assim como aconteceu com aqueles homens, aquelas pessoas que estavam ali do lado de Jesus. Aconteceu algo para eles tomar a decisão. A maioria tomou a decisão de afastar de Jesus. E os discípulos tomaram a decisão de permanecer com Jesus. Permanecer com Jesus. Os problemas vêm, o dinheiro acaba, a saúde vai, as contas aumentam. Muitos dizem, eu sou crente, por que estou passando por isso? Eu sou crente, eu sou servo de Deus. Isso não é justo. Eu tenho entregado os dízimos. Isso não é justo. Aí de repente, não vou mais na igreja. Chega de pregação. Chega de culto. Chega de oração. Parece que as coisas de Deus agora se tornou algo estranho e pesado. Aí fazem como aqueles. Começa a virar as costas para Deus, para a igreja, para a oração, para a leitura. Escolhendo se afastar de Jesus Cristo. Como este do texto que nós temos. Se afastar de Jesus. Mas, meus irmãos, será que o erro está em Deus? Será que o erro está em Deus? Porque se as pessoas estão desacreditando desse mundo, as coisas acontecem, problemas daqui, problemas dali, problemas de cá, e as pessoas vão afastando de Deus por causa desses problemas, então essas pessoas estão querendo dizer que Deus é o culpado de ter aqueles problemas, por isso eu não quero saber mais dele. Ele é o culpado. Quantas pessoas, crentes, que estão dentro das suas casas, não vão mais na igreja, não participam mais, não oram mais com os irmãos, não tem prazer mais, estão afastados. Se a gente for lá sentar com eles e perguntar o porquê, eles vão ter um monte de desculpas. Um monte de desculpas. E as desculpas são, na sua maioria, ou a maioria das suas desculpas, são relacionadas a pessoas horizontalmente. E aí as pessoas continuam longe de Deus. Eles não queriam Jesus. As pessoas continuam longe de Deus. Mas aí
vem a pergunta: se a culpa não é de Deus, por que se afastar? Por que se afastaram das coisas de Deus? Por que se afastaram da comunhão com os irmãos diante de Deus, da oração com os irmãos diante de Deus, do convívio da igreja, dos cultos? Por que se afastaram e se isolaram? Se Deus não é culpado do que aconteceu. Isso é um pecado terrível, meus irmãos, porque as coisas acontecem comigo, as situações acontecem, e eu então se afasto de Deus, colocando culpa em Deus. Isso é um pecado grave, porque Deus não tem culpa nenhuma das coisas que acontecem aqui. Nenhuma. Mas, irmãos, já perceberam que são as coisas que acontecem aqui nesta terra é que afastam as pessoas de Deus, do convívio. Mas que culpa Deus tem das pessoas se afastarem? Nenhuma. Então é um pecado terrível, meus irmãos, que acontece com as pessoas. Eu creio que Jesus, naquele momento, quando ele estava pregando e as pessoas virando as costas para ele, o coração dele, eu tenho certeza que estava doído com aquilo. Porque Jesus estava vendo naquelas pessoas o final delas. Tanto é que ele diz: mas há alguns de vós que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que haviam de chegar a ele. Jesus via naquelas pessoas para onde ia dar o túnel, o abismo deles. Isso, meus irmãos, acontece hoje em dia na vida das pessoas. Será que o erro está em Deus? Todos os grandes homens de Deus, meus irmãos, sofreram muito. Lê a Bíblia. Todos os homens de Deus sofreram e muito. Muito. E nós podemos ver que eles continuaram em Deus. Continuaram em Deus. Em nenhum momento eles culparam Deus pelo seu sofrimento. Talvez até passou algumas coisas na mente deles, mas jamais eles saíram da presença de Deus. Jamais. Todos nós somos de Deus. Quem é de Deus? Levante a mão. Você já aceitou Jesus, se converteu, aceitou Jesus, está na presença de Deus. Todos nós somos de Deus, irmãos. Todos nós. Mas mesmo sendo de Deus, nós não temos como evitar certos sofrimentos. Mesmo sendo de Deus, não tem como nós evitarmos certos sofrimentos. E como exemplo, nós vemos José do Egito, um moço de Deus, ter a mente de Deus, um moço puro. Deus estava com ele todos os dias. Ele sofreu muito. Não teve como ele evitar aquele sofrimento. Porque havia um propósito de Deus naquele sofrimento. Então é por isso que nós não devemos colocar a culpa de Deus em nada. Porque aconteça o que acontecer, nós temos que estar com os nossos olhares voltados a Deus. Porque há um propósito no sofrimento. Porque somos de Deus.
somos de Deus. E se sofremos ações do inimigo, ataques, ou talvez de pessoas que são usadas pelo inimigo, se sofremos, nós não podemos de forma nenhuma esquecer Jesus, abandonar Jesus, colocar a culpa em Deus por causa disso. Não, vamos olhar lá na frente. Deus tem um propósito nisso. Deus tem um propósito. Meus irmãos, existem sofrimentos que a culpa é nossa. Existem sofrimentos que a culpa é nossa. E este sofrimento, sim, tem como evitar. Lembra de Jonas? Jonas sofreu muito. Muito. Mas teria como evitar. Se ele continuasse obediente. Se ele continuasse obediente, continuasse junto de Deus, fazendo a vontade de Deus, todo aquele sofrimento dele, ser jogado no mar, engolido pelo peixe, né? Ter que orar dentro da barriga do peixe, ter que 3 dias ficar sentindo lá aquele mau cheiro do estômago do peixe, depois ser vomitado, todo aquele sofrimento, não precisava, teria evitado. Se ele tivesse tomado a mesma decisão de Pedro, eu não vou sair da tua presença. Vou estar com Deus. Então existem muitos sofrimentos que tem como evitar. Porque são sofrimentos que vêm por nossa própria culpa. A gente é que cava, a gente é que busca, a gente é que vai atrás do sofrimento. Então esses tem como evitar. É só permanecer em Jesus Cristo, porque Ele é a nossa única esperança. Não tem outro. Vai querer vencer as coisas desse mundo se você não tiver em Jesus? Não tem como vencer. Então é em Cristo a única esperança para todos nós. A Bíblia fala, meus irmãos, de um homem que diante dos problemas, ao invés de abandonar Deus, se apegou ainda mais nele. Jó. Os irmãos sabem o que aconteceu com Jó. Tamanho do problema que aconteceu com ele. Deus sabia, Deus estava vendo tudo, mas Jó não sabia o propósito. Jó tinha tudo para abandonar Deus. Ele tinha até uma mulher que ajudava ele a fazer isso, né? Abandona o teu Deus. Tinha alguém lá ajudando ele a abandonar a Deus. Nega esse Deus. Sai fora desse Deus, dá uma olhada. Mas mesmo assim, ele fez como Pedro. Para quem eu vou? Se só o Senhor tem vida. Só o Senhor tem vida. Ele permaneceu na presença de Jesus, na presença de Deus. Porque, meus irmãos, não há saída, não há solução para o ser humano se ele não olhar para cima, em busca de Deus, em busca de Jesus Cristo. Não há solução. Não há. Meus irmãos, estamos vivendo hoje a profecia de Paulo. Está em 2 Timóteo, capítulo 3. Veja bem. 2 Timóteo 3. Segundo Timóteo 3, de 1 a 5. Estamos vivendo isso. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos seus pais, ingratos, impuros, sem afeição natural,
implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também desses. Meus irmãos, estamos vivendo esta profecia nesses dias. O apóstolo fala dos últimos dias, um tempo penoso, os pecados sem controle. Isso está acontecendo e estamos inseridos nesta realidade. Nesta realidade. E o que é que devemos fazer diante desta realidade que estamos vendo? Muitos homens vivendo isso daqui, esses dias, 100 e poucos homens vivendo isso aqui, hoje já estão no túmulo. Os irmãos sabem o que eu estou falando. Então, nós estamos, meus irmãos, inseridos nesse contexto, um contexto que é propenso às pessoas quererem deixar Deus, porque não vê solução. Há um caos, há uma reviravolta, dá a impressão que o mal está proliferando, o mal está vencendo o bem, dá a impressão que ser uma pessoa de bem não vale a pena. Essa impressão, esse contexto que nós estamos vendo aqui. Pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos seus pais, ingratos, impuros, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem. Estamos vivendo esse contexto, irmãos. Estamos vivendo esse contexto. Estamos vivendo. E o que é que nós vamos fazer? Jesus Cristo. Quem crê que Jesus Cristo está aqui? Jesus Cristo ainda está fazendo a mesma pergunta. Ele ainda está fazendo a pergunta. Quereis vós também retirar-vos de mim? Diante do que está acontecendo. Quereis vós retirar? Não acredita em mim? Não quer saber de mim? Acha que é duro as minhas palavras? Acha que é mais fácil viver lá no mundo? Quereis vós também retirar-vos da minha presença? Jesus está fazendo essa pergunta. Então nós estamos diante de uma escolha. Você está diante de uma escolha. Jesus espera, meus irmãos, que a nossa resposta seja a mesma de Pedro. Para quem iremos nós, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Jesus fica esperando você falar isso para Ele, diante das situações, todos os dias, todas as vezes em que aparece algo, para poder levar você a não acreditar em Deus. Ele faz essa pergunta: você quer se retirar? Você quer realmente se retirar de mim? Você não quer mesmo a minha presença? E Ele fica esperando cada um de nós responder desta forma: para quem iremos? Se o Senhor é a única esperança para nós, única esperança, para quem? Em Isaías 49:1, Deus disse uma palavra para a humanidade, e ela cabe aqui agora para a gente terminar essa mensagem. Olhai para mim
e sereis salvos, vós todos, porque eu sou Deus e não há outro. Olhai para mim e sereis salvos. Meus irmãos, se nós, diante de tudo que está acontecendo, se a gente tirar os olhos de Jesus, a gente perde a esperança. Não há solução fora de Jesus. Não há. E eu espero que cada um que está aqui se posiciona em Deus, em Jesus, entendendo que tudo que venha a acontecer possa estar pensando naquele versículo. Diante de tudo que vem acontecer, ele possa estar pensando naquele versículo que fala: todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam o Senhor Jesus Cristo. A única esperança é o Senhor Jesus Cristo. Não há outro. Então eu quero dizer aqui, se você está aqui, ainda não aceitou Jesus Cristo como teu Senhor e teu Salvador, você está correndo um risco muito sério. Um risco muito sério. Porque se a pessoa que ainda não aceitou Jesus, se ela partir deste mundo sem aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, sem tomar essa decisão, eu quero estar com o Senhor, eu quero viver com o Senhor é a minha única esperança. Se a pessoa não tomar essa posição, meus irmãos, ela está correndo um risco muito sério, porque ela pode morrer a qualquer momento. E o que nós estamos vendo aí, meus irmãos, é pessoas morrendo de todas as idades. Pessoas de 30 anos, de 20, de 22, de 18, de 40, de 60. Não tem idade. Então, se você ainda não aceitou Jesus como teu Senhor e teu Salvador, lembre-se do que ele disse. Ele disse assim: sem mim nada podeis fazer. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus Cristo é a única esperança para o ser humano, para que ele saia dessa terra cheia de caos, cheia de problemas, cheia de dificuldades. Jesus Cristo é a única esperança. Então, se você ainda não aceitou Jesus, aceite. Entrega o teu coração ao Senhor Jesus. Não deixe para amanhã. Aceite hoje. Aceita hoje a presença de Jesus. Responda para Ele: para quem eu vou, Senhor? Se só o Senhor é a minha única esperança. E eu quero ficar com o Senhor. Baixa a tua cabeça e fecha os teus olhos. Para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Senhor Deus e Pai, que o teu Espírito Santo, Senhor Deus, venha trabalhar no coração da tua igreja. Para que a tua igreja, Senhor Deus, mesmo num mundo cheio de tribulação, cheio de problemas, dificuldades, Senhor Deus, num mundo caótico, meu Pai, num mundo onde estamos vendo, Senhor Deus, o mal se proliferar, Senhor Deus, como um fermento, crescendo cada vez mais. Um mundo, Pai, onde, Senhor Deus, o ar é um ar de terrível incredulidade, Senhor Deus. Pai, que a tua igreja, Senhor Deus, possa estar fazendo diferença nesse ambiente, meu Pai. Fazendo diferença. Eu te glorifico,